Eu vou ter que gravar esse vídeo mesmo a minha vizinha olhando pra mim, tá bom? Tudo bem, querida? Pessoas tóxicas, lugares tóxicos, famílias tóxicas, trabalhos tóxicos. O mundo é tóxico, não é mesmo? Esse termo tem se tornado muito mais popular e eu não tenho nada contra isso, inclusive eu uso esse termo algumas vezes, quando eu acho necessário, enfim. Tem 2 passarinhos acasalando. Nossa, que bacana! Ui, querida, vai lá. Eu tenho sentido que cada vez mais o uso desses termos e o aumento do uso desse tipo de termo demonstra o quanto a sociedade tem caminhado por um caminho de não tolerar mais certos comportamentos que fazem mal, que são abusivos e tudo mais, e tá totalmente apoiado, arrasou, não pode tolerar mesmo. Tem que tomar uma medida sobre isso, só que o poder da internet, não é, meus caros? Eu tenho sentido que esses termos e toda essa sensibilidade para identificar se algo é prejudicial e tóxico ou não, tem se popularizado num nível tão absurdo que, em alguns aspectos, com algumas pessoas, tem partido para alguns exageros. Eu lembro numa época na minha vida que eu tinha uma amiga que era, tipo, minha melhor amiga, assim, e esse era um tipo de amiga que eu queria incluir em todas as minhas questões, assim, em todos os rolês que eu queria fazer, eu chamava ela, eu tentava dar um jeito de incluir ela no meio, porque é assim que eu enxergava, entendeu? Não precisa enxergar desse jeito. E eu via que ela não fazia o mesmo. Ela arranjava novas amizades com pessoas que eu até era compatível e que eu tinha contato e gostaria de me aproximar, mas ela não me incluía nos planos dela, não me incluía nessas coisas e parecia distante de mim quando ela estava com essas outras pessoas. Quando eu saía com ela, não tinha postagem, não tinha foto, mas com essas outras pessoas tinha. Então eu decidi, inocentemente, conversar sobre isso com ela. Por quê? Porque é melhor você conversar do que ficar especulando. Então eu conversei sobre, falei que eu me sentia deixada de lado, me sentia um pouco rejeitada e tentei expor da melhor forma. Eu sei que não existe a melhor forma, mas eu simplesmente fui taxada de tóxica. Ela falou que eu fui uma amiga tóxica e tóxica, porque eu estava obrigando ela a certas coisas, eu estava obrigando, eu estava isso. Na minha opinião, não foi o caso. Eu comecei a perceber cada vez mais coisas tão simples da vida se tornarem algo tóxico. Do nada, alguém querer conversar sobre um assunto que talvez incomode um pouco a outra pessoa se tornou algo tóxico. Eu tenho percebido, pelo menos nos círculos em que eu ando, algumas pessoas que eu conheço, que elas têm sido cada vez menos tolerantes a certas coisas, elas têm sido cada vez menos vulneráveis a círculos sociais, têm se fechado cada vez mais pelo medo da mágoa, pelo medo daquilo que não vai ser confortável, porque o convívio com outras pessoas não é confortável. Porque agora tudo é tóxico, tudo é digno de cancelar tal pessoa e tudo é digno de acabar com a fama dela porque ela fez isso, e então tem a supervalorização de talvez algo que seja um simples erro. Por que meu pai tá saindo de casa? Olha, claro que em nome de Jesus isso não se aplica a abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, coisas que a gente consegue identificar claramente que são coisas gravíssimas, coisas em que tem uma obrigação, em que tem ameaças, tá bom? Não se aplica, eu tô falando de coisas muito simples do dia a dia, de relacionamentos assim, num geral. Então as pessoas deixaram de ser uma ferramenta de melhora pro outro e pra si mesmo e de somar pra se tornar uma ferramenta de autodefesa e qualquer coisa, você já toma um tiro meu porque eu tô ofendida, você tá sendo tóxico, não vem pra cima de mim assim e tudo mais. Será que no fundo a pessoa tóxica não tá sendo você? Será que no fundo a sua baixa tolerância e a sua impaciência para com os outros não pode estar fazendo de você a pessoa tóxica? Olha, eu também já passei por isso, eu tenho um monte de amizade que já foi, não tenho mais amizade com a pessoa, isso acontece, mas eu sempre tenho tentado refletir se eu não fui a pessoa tóxica dessa relação, né? Será que aquela amizade acabou porque simplesmente a outra pessoa tava errada e dane-se e eu vou seguir com a minha razão e com a minha vida? Será que não era eu a errada? Eu lembro de uma época da minha vida em que eu fui sim uma amiga muito tóxica. Eu tinha problemas psicológicos muito profundos e intratados, então eu me deixei atingir os outros com isso. Eu sofria muito bullying, enfim, gente, assiste meu vídeo de bullying depois, se você quiser. E eu tinha muito síndrome de rejeição. Eu tinha uma amiga que eu tinha uma grande admiração por ela e eu queria me tornar ela. Então eu acho que eu fui consumida por um misto de inveja e admiração e querer amizade. E eu comecei a agir de forma completamente confusa com ela. Eu acusava ela de me excluir, eu acusava ela de fazer XYZ. Muitas vezes ela me excluía assim, mas eu me pergunto hoje em dia se ela não o fazia de tanto que eu era problemática para com ela.
sabe? Talvez se eu fosse uma pessoa mais agradável, nada disso teria acontecido. É muito mais fácil eu culpá-la por tudo isso do que admitir que eu tava descontando em cima dela e de outras pessoas esse meu jeito. Então, sei lá, eu não quero taxar os problemas que você teve com os outros como pequenos, eu não quero dizer que você tá errado. Eu só queria te trazer essa reflexão porque eu sinto que as pessoas estão partindo cada vez mais para um egoísmo e para se distanciar dos outros. Eu queria falar mais sobre isso em algum momento da vida. Não é fácil o relacionamento com o outro, ele exige abrir mão de si e o outro abrir mão dele também. Então, se a gente não tá disposto a abrir mão de si, a entrar em consensos, a de repente não fazer sempre a nossa vontade, que é o contrário do que parece que eu tenho visto assim nas redes sociais ou até em vídeos do YouTube mesmo, esse tal de empoderamento, de show pessoas tóxicas, é tipo, eu vou fazer tudo que eu quero, dane-se, não importa se isso não faz bem pra relação. Seja você mesmo, dane-se os tóxicos. Cara, eu não sei não. O que é ser você mesmo, não é mesmo? O eu mesma aqui em casa não é o eu mesma lá fora. E eu tenho que ir lá fora estar disposta a ceder em certos aspectos pelo amor ao próximo. Enfim, então beijos, Brasil. Obrigado por assistir. Eu espero que você tenha curtido. Conta aí pra mim experiências suas, não sei, o que você pensar aí no seu coraçãozinho, tá bom? É isso aí. É nóis.